O jornal L'Équipe, o mais famoso de toda a França, lançou uma matéria sobre o Neymar nesse último final de semana que desmente tudo que a mídia daqui sempre divulgou sobre as tantas lesões que sofreu estarem associadas ao suposto estilo de vida dele enquanto esteve no Paris Saint-Germain. Aquele estilo de vida que todo mundo falava, que ele era um beberão, só queria festança, mulherada e não se importava mais com futebol, que o foco dele era qualquer outra coisa menos o futebol. E como é uma notícia que beneficia o brasileiro, ninguém da grande mídia está mostrando essa matéria. Então fica aí até o final que nós vamos te mostrar toda essa grande polêmica que vem dando o que falar na França nos últimos dias e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa revelação. Bem, você deve se lembrar que quando o Neymar chegou no Paris Saint-Germain, ele foi sofrendo com muitas lesões e perdendo vários jogos importantes justamente por causa disso. Olhando para o lado das estatísticas, o brasileiro ao longo das 6 temporadas no Paris participou de apenas 60% dos jogos totais da equipe, ou seja, só um pouco acima da metade, tendo uma média geral de 30 jogos por ano com o clube, o que é muito pouco. Isso, é claro, resultou em muita gente relacionando as lesões dele com o seu estilo de vida, dizendo que ele já não pensava mais em futebol, que o foco dele não era mais a carreira dentro de campo e que ele supostamente só queria saber de festa, bebedeira, mulher e outras coisas. Entretanto, no final da última semana, o jornal mais famoso da França, o L'Équipe, trouxe uma bomba sobre isso. Eles fizeram uma matéria importante que esclarece de forma detalhada e com fontes confiáveis que a história de suas lesões durante a passagem pelo Paris na verdade não é bem assim. Segundo esse jornal, o Paris Saint-Germain já contratou o Neymar sabendo que ele já estava lesionado quando o tirou do Barcelona por aquela quantia absurda de 220 milhões de euros, que é até hoje a transferência mais cara de toda a história do futebol. O jornal traz que o Paris Saint-Germain já sabia que Neymar estava lesionado desde que chegou ao clube, e a lesão era justamente um estresse no metatarso. A gente sabe que a passagem dele no PSG foi marcada por muito sofrimento do craque justamente por conta desse metatarso, perdendo muitos jogos importantes por isso. Como eu disse, perante a tantos jogos de fora, o normal era vermos muita gente relacionando todas essas lesões de Neymar no metatarso com o estilo de vida dele na época. E é exatamente aí que entra uma fonte altamente confiável nessa matéria do L'Équipe. Ninguém mais e ninguém menos que um dos médicos do PSG que tratou o Neymar, e ele garante que as suas lesões não tinham nenhuma relação com seu estilo de vida. Ele até mesmo usa a expressão que relacionar uma coisa com outra, ou seja, a lesão com o estilo de vida dele, não é algo justo e muito menos exato. Na verdade, segundo esse mesmo médico, o Neymar era focado sim no futebol, trabalhava dia após dia em seu fortalecimento físico e participava de todos os treinos, tanto da equipe quanto individuais. Ou seja, era sim um atleta que, assim como os outros, treinava intensamente e se dedicava ao trabalho. Assim, de forma geral, podemos resumir que o Neymar, dentro do Paris Saint-Germain, segundo o próprio médico, que não teria por que mentir, principalmente pelo fato do Neymar ter sido um jogador que saiu pela porta dos fundos do clube, sofreu as lesões que sofreu não porque era desfocado, não porque só ficava em festas, não porque não dormia direito, não porque não treinava, e sim por conta do metatarso que o próprio PSG, quando ele chegou ao clube, reconheceu o problema já anteriormente existente e não quis resolver de vez o problema. E entenda por resolver de vez que seria tratar com o procedimento correto, que era uma cirurgia, o que por consequência afastaria o craque por 5 a 6 meses dos gramados. Pensando nisso, é até fácil entendermos o motivo dessa decisão. Pensando nos negócios, o clube contrata um dos 3 melhores do mundo na época por um valor exorbitante que, como eu disse, foi e é até hoje a contratação mais cara de toda a história do futebol, a torcida ansiosa para vê-lo jogar, e é claro que eles não vão dar esse banho de água fria e fazer ele ficar de 5 a 6 meses de fora para estrear. Desse modo então foi feito um tratamento mais meia boca só para o craque poder estrear e atuar o mais rápido possível. Daí pra frente é tudo aquilo que já comentamos e já sabemos. Neymar teve lesões no metatarso em 2018 antes da Copa, 2019, brigou com a diretoria do clube, tentou sair, não conseguiu, acabou sendo visto como um traidor pela torcida por isso, depois foram brigas e mais brigas, tanto com a diretoria quanto com a torcida, e enfim, exatamente por conta dessa lesão no metatarso, muita coisa deu errado na carreira dele. A mídia começou a bater e cobrar muito em cima dele, questionando esse suposto estilo de vida que ele tinha, com os argumentos que eu mencionei lá no começo.
começo, o que finalmente foi tudo desmentido pelo médico nesse último final de semana. Como ele tinha uma lesão que não foi cuidada da forma correta, o seu estilo de jogo de velocidade e dribles, onde nisso apanhava muito, começou a forçar ainda mais o metatarso, que não resistiu e fez com que todos os problemas começassem. Por isso, como nós vemos hoje em dia, Neymar perdeu muito do seu potencial de arranque e também de explosão. Aqueles arranques que ele dava em alta velocidade, driblando e mudando de direção já quase nunca acontecem, e muito em função disso que o médico do Paris revelou recentemente e que a maioria não sabia. E é extremamente interessante isso ter sido revelado, porque nós que acompanhamos de perto a sua carreira nos últimos anos sabemos como essa mídia que vê toda a situação de fora aproveitou para bater em cima dele, para acusá-lo de responsável, de não querer mais nada com nada dentro do futebol, e no final vem alguém de dentro do interno do clube que lidou com ele no dia a dia e revela que grande parte do problema foi por conta da própria diretoria da equipe médica, algo que o próprio jogador mesmo não teve o controle. E para quem achar que esse médico está mentindo, qual seria o sincero sentido dele colocar a sua cara a tapa para dizer que não tem nada a ver uma coisa com outra se o problema fosse realmente o estilo de vida do Neymar, suas festas e afins? Ainda mais, como eu disse, quando falamos de um jogador que saiu pela porta dos fundos e que nem mesmo a diretoria nem a torcida apreciam ele como pessoa ou como jogador. Se o Neymar realmente levasse uma vida em Paris que ele não treinasse, não dormisse direito, só pensasse em festa, balada e mulheres, eu sinceramente acho que esse médico seria um dos primeiros a expor tudo isso, e não optaria por tomar a burra atitude de colocar a cara dele a tapa assim para defender um jogador que a torcida nem gosta. E é por isso que no futebol é sempre bom procurarmos saber e entender os dois lados na moeda antes de criticar um jogador, um técnico ou até mesmo um clube. E agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Essa matéria e essas falas do médico do PSG saíram no L'Equipe nos últimos dias e não vimos ninguém noticiando nos grandes portais ou nas grandes emissoras. Com base nisso, por que você acha que o Neymar é tão perseguido pela mídia brasileira? Por que você acha que aqui perseguem tanto o principal craque que tivemos nos últimos anos e lá fora, tirando na França, ele é tão bem falado e admirado por tantos gringos? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e por quê. E claro, se você não se lembra das boas atuações de Neymar no PSG, eu vou deixar aparecendo agora na tela um vídeo do dia em que o Mbappé fez 4 gols, mas mesmo assim Neymar levou o Man of the Match. Confere lá que tá show de bola.